levanta a sua mão aqui para o Emerson. O Emerson, que é teólogo, vai trazer para nós aqui um momento de oração, uma palavra, vai ser a boca de Deus para nós. Rezemos uma Ave Maria pedindo que Maria venha passar à frente de todas as coisas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, queridos. Podemos nos sentar? A paz de Jesus. Que essa paz de Jesus esteja com você, em seu coração, tua casa, tua família, e que todos os lugares onde você for, onde você estiver, que as pessoas possam sentir em você essa paz de Jesus. Amém? Amém. Queridos, é uma alegria poder estar aqui para partilhar essa palavra com vocês, porque assim, nós estamos vivendo os últimos tempos, e parece que as pessoas até agora não têm se dado conta. E no mundo, as pessoas têm vivido de qualquer jeito, de qualquer forma, como que se Deus fosse igual o padrão nosso. A gente vai lá, assina lá para receber o pagamento, essas coisas, e daí por diante nós não queremos mais contato com o patrão. Né? Deus não é o nosso patrão, Deus é nosso Pai. Essa é uma das grandes revelações de Jesus para nós. Deus é Pai. Por isso que nós rezamos o Pai Nosso. E essa alegria do Pai, Ele deixou para nós grandes revelações da palavra dele. E é dessas revelações que eu venho falar. Nós vamos falar sobre cronologia bíblica. Ou seja, nós vamos trabalhar um relógio de Deus. Para a gente entender em que momento que nós estamos vivendo no mundo hoje. E dentro de saber quais são as nossas obrigações, os nossos deveres e a nossa percepção de como nós estamos nos relacionando com Deus. Porque até agora, eu tenho certeza que quando vocês saírem daqui, depois dessa pregação, vocês não vão mais ver o mundo com os mesmos olhos, eu garanto isso para você. Vou fazer uma pergunta. Quem sabe dizer o dia em que Jesus vai voltar? Como é que vocês não sabem? Fala aí, Fer, que dia que Jesus vai voltar? Sabe não? Eita fubá. Jesus disse que ele sabia. Ele não sabia, mas eu sei. Vamos lá. Que dia que Jesus vai voltar, irmão? Eita vida! Gente, ó, existe uma coisa, uma verdade. Se Jesus não voltar antes, nós é que vamos ao encontro dele. E isso pode acontecer a qualquer momento. Mas a volta de Jesus não pode acontecer a qualquer momento. Existe um tempo determinado. Deus determinou tempos neste mundo. Então, hoje, nós vamos sair daqui sabendo quais são os tempos determinados de Deus. Você vai sair daqui sabendo quando que Jesus vai voltar. E você vai entender, porque existe uma passagem em que Jesus ensina assim, que por causa dos escolhidos, os dias seriam abreviados. Mas como o irmão falou aqui, mas Jesus falou que não sabia nem o dia nem a hora. Se nós não sabemos o dia e a hora, como é que a gente sabe que os dias foram abreviados então? Ou seja, se vamos imaginar assim, olha, num período de uma semana, por exemplo, se o dia for abreviado, então seria não de um domingo até o sábado, mas de um domingo até a quinta-feira, abreviou a semana, não foi? Então, por causa dos escolhidos, os dias seriam abreviados, Jesus ensinou. Mas o que quer dizer isso? Então, o que acontece? Essa palavra que o Senhor trouxe para nós hoje é para que você conheça essas revelações de Deus. E principalmente para que você tenha mais intimidade com Deus na sua oração e saber olhar as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Principalmente nos dias de hoje, amém? Para isso eu quero convidar você que trouxe a sua Bíblia, pegar no Evangelho do nosso amigo Mateus, capítulo 20.
Nós vamos começar do versículo 1, Evangelho do nosso amigo Mateus, capítulo 20, nós vamos começar do versículo 1. Para quem não me conhece, meu nome é Emerson, os meus amigos me chamam de Cabeça, e é uma alegria para mim poder estar com vocês aqui nessa tarde para falar das coisas de Deus. Amém? Encontraram aí o Evangelho do nosso amigo Mateus? Conseguiu aqui, irmã? Achou? Isso. Então vamos começar o versículo 1. E você, irmã, você achou aí? Achou? Todos acharam? Essa palavra vai nos dizer assim, olha. De fato, o reino dos céus é como o proprietário que saiu ao romper da manhã para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 denário ao dia e os mandou para a vinha. Por volta da hora terceira, saiu de novo e viu que estavam na praça desocupados. E disse-lhes: ide também vós para a minha vinha, e eu pagarei o que for justo. E eles foram. Por volta da hora sexta e da hora nona, saiu novamente e fez a mesma coisa. Saindo outra vez na 11ª hora, encontrou outros que estavam na praça e perguntou-lhes: por que estáis aqui o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. E ele disse-lhes: ide vós também para a minha vinha. Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao administrador: chama os trabalhadores e faz o pagamento, começando pelos últimos até os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, como esse assunto que eu vou falar para vocês, em parte, ele é difícil, mas eu preparei ele de um jeito aqui, ó, que vai ficar bem fácil para a gente poder acompanhar. Então eu quero que vocês entendam assim, ó, existe uma revelação bíblica quando a gente estuda a Bíblia de uma perspectiva do mundo. Eu vou ensinar vocês assim, ó, de um jeito mais fácil. Quanto tempo vive uma pessoa? Tem uns que vivem 60, 70, 80. Gente, outro dia eu vi uma reportagem que no Brasil acharam um senhor lá na Amazônia. Ele contava aproximadamente 120 anos de idade. Meu Deus do céu, gente! Porque o documento dele de nascimento era da época do Império ainda. Ou seja, o Brasil não tinha nem virado república. Eu falei, gente, 120 anos é muito tempo para viver, gente. É muito tempo para pagar a conta, para pagar a luz. Se bem que lá no Amazônia, não sei se vocês pagam essas coisas lá, né? Mas você já pensou 120 anos, gente? Você vê filho, neto, bisneto, tataraneto, e hoje você não vê mais. Mas você vai ver, rapaz, é muita gente, é muito tempo, meu Deus do céu. 120 anos. Ave Maria. Mas é só para você entender. Então, assim, olha, grava na sua cabeça o tempo da vida de uma pessoa. Bebê, depois ali aquela parte mais infantil ali, criança, depois ela vai do tempo de criança para o tempo de adolescente vai para o tempo de jovem atinge a parte madura da vida, depois da parte madura, a parte experiente, né, quando a pessoa se tornou um homem, se tornou uma mulher, depois a parte mais idosa e por fim termina a vida dela com a morte. Vocês perceberam o percurso? Todas as pessoas, na sua grande maioria, fazem esse percurso na vida. Só que quando as pessoas terminam idosas, umas morrem com 60 anos, outras morrem com 70. Por exemplo, minha mãe morreu com 60 e pouquinhos anos, deu um infarto fulminante nela. Meu pai está com mais de 80, está lá firme e forte ainda. E viajando de carro comigo ainda, vê se pode levar desse.
Você percebe? Então, não existe uma data, por exemplo, a pessoa vai morrer com 82 anos. Umas passam, outras nem chegam a isso. E a mesma coisa na hora do nascimento. Ninguém sabe com quanto tempo a gente vai nascer. A mamãe está lá grávida, não é? Qual que é o certo da gente nascer? Com 9? Mas todos os bebês nascem com 9 meses? Não, tem uns que nascem com 7. Tem uns que nascem com 8. Entende? Então assim, o tempo, eu quero que vocês gravem isso. O tempo não é uma questão numérica exata. É um tempo de períodos. Esses tempos que nós vamos ver aqui são tempos de períodos. Conseguiram entender? Então grava na sua cabeça só que toda a história do mundo na revelação bíblica está compreendida no tempo de uma semana, de um domingo até o sábado. O tempo da história do mundo. Nós vamos ver esse tempo agora. Vamos lá? Aqui com o meu pedacinho aqui, ó, mas aquele roxinho que vocês estão vendo lá, aquele rapaz simpático ali, é Adão. Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Quanto tempo Adão viveu no paraíso antes do pecado? Quem saberia dizer? Difícil, né? Então assim, existe uma coisa que muitas vezes quando a gente lê a palavra de Deus, nós não compreendemos muito, porque a gente às vezes lê muito superficialmente. Mas eu quero que vocês considerem esse tempo de Adão a partir do momento que ele, pode clicar mais um aqui, ele deixa o paraíso junto com Eva. Então, ó, Adão e Eva pode deixar ali, são os pais da humanidade que por causa do pecado original se faz necessário um redentor. E assim se dá o início da história da salvação. Porque vocês lembram que existe uma missa especial no ano, que é no período pascal, que a gente vai cantar assim: ó feliz culpa de Adão, que mereceu tão grande redentor. Quem é o grande redentor? É o Filho de Deus. Então assim, ó, de alguma maneira que nós não sabemos, na revelação, um anjo se revoltou contra Deus. Ao caminhar nas grandes reflexões de teólogos, dessas pessoas que estudam a Bíblia bem a fundo aí, me parece o seguinte, que essa inveja que o demônio teve não foi a inveja de Deus, mas a inveja de nós. Compreende? Porque, veja, quando o diabo chega lá para Eva, vocês prestem atenção na conversa de serpente lá. Ele vai falar assim: ó, Deus proibiu vocês de comer dos frutos. Não, olha Eva. Não, foi só daquela ali, ó. Mas por quê? Porque se a gente comer aquela, no dia que a gente comer, a gente vai morrer. Vai morrer? O que eu morrer? Você já viu um Gui morto aqui? Não, cara. Conversa. Pode comer. E ó, vou dizer mais, viu? O dia que você comer daquele fruto ali, ó, os seus olhos vão se abrir e você vai ser igual a Deus. Olha a conversa. Agora sim, a gente, principalmente famílias grandes, vivem muito isso, né? Principalmente quando tem 3 filhos para cima. Mas o que acontece? Normalmente, quando nasce o filho caçula, o primeiro filho, o mais velho, normalmente sente ciúme do mais novo. Por quê? Por quê? Porque o bebezinho precisa mais da atenção do pai e da mãe. Ele acabou de chegar, precisa de cuidado. Aí o mais velho fica assim, meio sentindo assim: não, o bichinho chora, vai lá dar mamar. Eu estou largado, tem os brinquedos, com o celular na mão. Né? Não é assim? As crianças, daqui a pouco, o menino está todo. E pai e mãe sabe que faz um abençoado lá. Mas é um ciúme natural que o filho mais velho sente do bebezinho. Percebe? A mesma coisa aconteceu com o diabo. O diabo não suportou o ser humano. Então ele quis o quê? Provar para Deus que nós não éramos dignos do amor com o qual Deus nos fez. Por quê?
Porque anjo não é imagem e semelhança de Deus. Mas Deus, quando nos fez, eu quero que quando vocês chegarem em casa, olhem bem no espelho e entendam isso. Que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Você é imagem e semelhança de Deus. Quando você chegar no céu, quando você se encontrar com Deus, Deus não vai parecer um ET. Ele não vai parecer uma coisa assombrosa. Não. Você vai reconhecer, Ele é uma pessoa. Você vai se identificar. Sabe, eu acho muito interessante isso. Eu sempre vejo isso nas famílias, né? Você pode ver que os filhos sempre puxam para a cara do pai e da mãe. Tem uns que você olha assim, esse aqui só pode ser filho de fulano. É a cara dele, não é assim? É a mesma coisa. Nós, quando estivermos com Deus, nós vamos nos identificar com Deus. Então, o que acontece? Por causa do pecado dos nossos primeiros pais, duas coisas foram perdidas aí. Grave isso é importante você gravar. Nós perdemos a salvação, por isso fomos expulsos do paraíso, não podíamos ficar lá. Fomos expulsos e perdemos a salvação. Mas também perdemos o mundo para o diabo. Então, as nossas vidas e o mundo, de alguma maneira, no pecado de Adão e Eva, passou pelas mãos do diabo. Perceberam isso? Então Deus precisou de um plano de salvação. E esse plano envolvia o quê? Um sacrifício, porque é isso que o diabo quer de Deus. Ele quer que Deus morra. Sabe quando nós estamos com raiva de alguém? Ele está com muita raiva. A gente olha para então vai você morra. Não é assim que a gente faz? Esse é o ódio do diabo por Deus. Mas Deus aceitou. Não é a minha morte que você quer? Pela vida dos meus filhos? Eu toco. Você percebe a necessidade de Jesus ter se encarnado, se tornado carne, pessoa humana como nós? Porque senão ele não poderia morrer. E o diabo quer que Deus morra. Então, para tomar as nossas vidas da mão do diabo, não é só um esforço da nossa parte buscar a Deus. Tem o sangue redentor de Cristo. E nós vamos ver isso aqui um pouquinho mais à frente. Então vamos começar a contar o tempo. O tempo começa a partir de Adão. Só que os judeus, isso é bom a gente entender, para essa nossa reflexão. Os judeus não contam as horas da noite. Por isso é muito importante entender isso na Bíblia, quando a gente lê. Eles contam as horas a partir da hora que o sol nasce. Aí é a hora primeira. Só nasceu, começa a contar as horas. É a hora primeira. Da madrugada já foi. Por isso que quando a gente lê o Gênesis na criação, diz assim: houve uma tarde e depois uma manhã. Foi o primeiro dia. Houve uma tarde e depois uma manhã. Segundo dia. Você percebe que ele não conta as horas da noite? É só o dia. Da hora que o sol nasce até o amanhecer, a hora que o sol vai se pôr. Então isso é muito importante. Então grave na cabeça que madrugada não é contado dentro das horas bíblicas, beleza? Então nós vamos começar ali do zero ali, nosso tempo. Pode tocar para frente. Então este personagem agora é o seguinte, gente. Depois de Adão, se você ler a Bíblia, aí não diz assim que Adão gerou fulano, fulano gerou Beltrano, Beltrano gerou Beltrano, Beltrano gerou... Quanto tempo se passou de Adão até o nosso amigo Noé? Se passaram 1000 anos. Dá uns quebradinhos aí, mas vamos arredondar para ficar fácil. Então assim, o que acontece lá em Noé? Toda a humanidade se corrompeu. Olha só, o tempo que se passou entre Adão e Noé foi milenar. Esse espaço de tempo não é exato, mas se repete de forma recorrente. Nós vamos ver isso em seguida. Assim, dos dias da semana da criação
Primeiro dia, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Sábado é quando Deus descansa. Assim, dos dias da semana da criação, para cada dia bíblico, temos um período de 1000 anos. Bem, mas em relação a essa palavra que nós lemos, você pode ver que há um intervalo ali. A hora prima, que é a hora que o raiar do dia aconteceu, depois a hora terceira. Se a hora que o sol nasce para nós, nosso relógio, são 6 horas da manhã, a hora terceira é o quê? Às 9 horas da manhã. Então, essa palavra está contando a história seguinte, que um proprietário de uma terra, que ele tinha plantado vinho, tinha plantado uvas, né, a vinha dele, ele saiu às 6 horas da manhã para contratar trabalhadores e achou gente desocupada, e mandou ir lá trabalhar na vinha, pagando um denário por dia. Depois ele saiu de novo às 9 horas da manhã, e achou gente desocupada, falou, vai lá trabalhar na vinha. Depois ele saiu de novo ao meio-dia, e saiu às 3 da tarde, e mandou o pessoal trabalhar na vinha. Quanto de hora que é o intervalo de cada uma dessas vezes que ele saiu? 3 horas. Conseguiram perceber isso? Então eu quero que vocês percebam aqui, ó, que de Adão até Noé, nós temos um intervalo de 1000 anos. E esse intervalo de 1000 anos, tem um intervalo de 3 horas, vocês perceberam lá? 0 hora e 3 da madrugada. Beleza? Então, o que estava acontecendo no tempo de Noé? A humanidade tinha se corrompido. Estava igual Sodoma e Gomorra, ou pior que isso. Então Deus decidiu o quê? Mandar o dilúvio. Toca mais um para frente para mim, fazer um favor. O patriarca Noé encerra esse período que a humanidade se afastou totalmente de Deus. A arca de Noé é a prefiguração da igreja que levará os fiéis para um recomeço em Cristo. Então, por isso que quando Jesus vai falar lá nos evangelhos, olha, é como nos dias de Noé, você tem que sempre ter essa comparação. A arca é a igreja. Noé e a sua esposa representam o Cristo e Nossa Senhora. Os filhos dele somos nós, pessoas da igreja, sendo caminhos da fé, que vão depois repopular o mundo. E aqueles animais na arca lá, de tudo quanto é tipo, são todas as demais pessoas do mundo. Que depois nós vamos fazer uma reflexão sobre isso. Mas você consegue entender a situação que Deus precisou mandar um dilúvio, porque a humanidade tinha se corrompido? Logo no começo, há 1000 anos, o negócio já estava feio o negócio. Percebe? Pode tocar mais um para frente. Então, olha, mais 1000 anos depois, aí ó, até Noé, nós estivemos no domingo. Agora vai começar a contar a hora. Nós temos esse primeiro trabalhador da parábola, que ao romper da manhã, o patrão saiu para contratar trabalhadores para a sua vinha. Qual é o trabalhador das 6 horas da manhã? É o nosso pai Abraão. Porque antes de Abraão, não se vivia, guardava a fé da revelação de Deus. Porque a fé era guardada somente em família ali. Antes de Abraão não tinha isso, de anunciar a palavra, de viver a palavra, era tudo guardado somente com a família, e acabou. A partir de Abraão não, a partir de Abraão, Deus começa o plano de salvação dele. Os trabalhadores da hora prima, quer dizer, às 6 horas da manhã, tem como referência a Abraão. É ele que dá início à história de Israel, como povo escolhido de forma concreta ao plano de salvação de Deus. Você percebe então assim, ó, a humanidade estava dispersa, estava perdida. E já, ali ó, no segundo milênio, já veio Abraão para começar a história da salvação. Lembre-se que nós necessitamos da salvação em Jesus Cristo. Por quê? Porque nós perdemos a nossa vida e o mundo para o diabo. Que aconteceu no pecado, nossos primeiros pais. Pode tocar. E aí Abraão tem 2 filhos. Apesar de Abraão ter tido 2 filhos, o filho da promessa de Deus era o Isaac, enquanto que Ismael dá origem aos povos árabes. Isaac dá origem ao povo judeu.
Por que isso é importante para nós? Porque o Isaac é o filho da promessa. Gente, eu quero que vocês puxem, não sei se vocês já viram desenho, filme, alguma coisa assim, aquele momento que Abraão sobe no Monte Moriá e ele vai sacrificar o Isaac. Naquela hora eu quero que vocês entendam isso. Nessa hora, o Abraão está representando a pessoa de Deus. Com o pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, nós não tínhamos salvação. Nós estávamos perdidos. Então nós precisávamos ser sacrificados para saciar a sede de sangue do diabo. Percebe isso? E na hora que Abraão vai dar o golpe, veio o anjo do não faça isso, Abraão. É este momento que o que acontece? Ó, tem um cordeiro, percebe isso? Tem um cordeiro preso pelos chifres. Sacrifica ele no lugar do menino. Então Abraão representa Deus. Este menino Isaac representa cada um de nós. Mas Deus não quis o nosso sacrifício. O que Deus vai sacrificar? Um cordeiro imolado dele. Estava ali sem mancha, sem defeito, preso num espinheiro. Quem é o cordeiro que Deus providenciou no nosso lugar? Quem é? Jesus. Por isso que João Batista, quando olha para Jesus, ele fala assim: eis o Cordeiro de Deus, esse que tira o pecado do mundo. E para você ver que como esse símbolo ele é forte, quando Jesus estava sendo humilhado, espancado, atormentado lá, eles coroaram ele com o quê? Com espinhos. Você percebe a ligação bíblica? Percebe? Então o plano de salvação começa com Abraão e com Isaac, que vai gerar o povo judeu, do qual Jesus fará parte. Vamos lá? Mais um para frente? Bem, 1000 anos depois de Abraão, vem o rei Davi. Chegando a Davi, temos o grande rei de Israel, que vence os povos inimigos e consolida Jerusalém como a cidade santa. Isso é muito importante. E é de Davi que descenderá o Messias prometido por Deus. Gente, eu quero que vocês entendam isso. Todo mundo aqui, eu acho que já viu alguma foto lá de Jerusalém, não viu? Lá não tem aquela cúpula dourada, aquela era onde ficava o templo dos judeus. Bem, só que este lugar, esse Monte Moriá, onde Abraão foi sacrificar o Isaac, este exato lugar era onde ficava o templo, lá na cidade de Jerusalém. Jerusalém foi construída em cima dessa montanha, desse Monte Moriá, que depois vai se chamar Monte Sião. E a cidade que Davi construiu, acabou de construir ali, ele colocou o nome de Jerusalém, se tornou a cidade santa, porque depois o filho de Davi, ele vai construir o templo. Entende? Neste exato lugar onde Abraão ia sacrificar o Isaac. Toca um para frente para mim. Olha lá, ó. Foi somente a partir de Davi que os judeus tiveram um templo de adoração construído por seu filho Salomão. Então, olha que interessante que nós estamos vendo aqui, ó. De Adão até Noé nós tivemos 1000 anos. De Noé até Abraão tivemos 1000 anos. De Abraão até Davi tivemos 1000 anos. E olha os intervalos lá, tudo dando um intervalo de 3 horas cada um. Davi vem na hora terceira, ou seja, às 9 horas da manhã. Vamos lá? Vamos para frente? Então, até aqui nós temos a antiga aliança. Até aqui nós temos a antiga aliança. Quando nós pegamos a nossa Bíblia é dividida entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, ou seja, é a antiga aliança e a nova aliança. Então vamos ver quem veio 1000 anos depois de Davi. Olha lá, 1000 anos. Olha lá o nosso relógio, ó, marcando meio-dia. Vem João Batista. Aqui chegamos no ápice da história da humanidade. E Deus envia um precursor. O que é um precursor? É aquele que vem antes. Já dizia o profeta Isaías que uma voz clamaria no deserto. Eu preciso que vocês gravem isso na cabeça. O primeiro precursor, João Batista, ele é uma voz que clama no deserto. Vocês conseguem repetir isso?
João Batista, uma voz que clama no deserto. Gravíssimo, nós vamos precisar disso depois. E é muito importante que a pessoa de João Batista, porque ele cumpre a profecia da volta de Elias. Queridos, entenda uma coisa, olha, nós estamos tratando de revelações do fim dos tempos. O Apocalipse, ele diz que vai vir 2 testemunhas. Nossa, gente, você precisa ver na internet como esse assunto é debatido. 2 testemunhas. Aí o Apocalipse diz assim, ó, um tem poder de fazer com que não chova nos dias de sua profecia, e o outro de transformar as águas em sangue. Aí eu pergunto para vocês, e eu tenho certeza que vocês sabem, porque vocês leem a Bíblia. Leu ou não leu? Claro que leu. Quem foi o profeta que fez com que durante 3 anos e meio ficasse sem chover? O Elias. Como que Elias se vestia? Ele se vestia com uma roupa de pele de camelo. Verdade. E aí vem João Batista. E ele se vestia como? Com roupa de pele de camelo. E aí o que acontece? Existia uma profecia lá do livro do profeta Malaquias que dizia assim, que antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor, o profeta Elias vai voltar. E aí o que acontece? Os discípulos um dia chegam para Jesus e falam assim, Senhor, nós já entendemos que o Senhor é o Messias, mas nós não vimos Elias. Por que a palavra diz que Elias deveria voltar? Nós não vimos ele. Vocês viram sim, só que vocês não reconheceram. E fizeram tudo o que vocês quiserem. E Jesus deixa bem claro, se vocês querem entender, eu coloquei essa passagem em casa, você queira procurar depois. João Batista era Elias que deveria voltar. Então, a profecia sobre o retorno de Elias se cumpriu na pessoa de quem? De João Batista. Ele foi a primeira testemunha de Apocalipse. Aquele que, na sua vocação, faz com que os céus não chovam, fazendo referência ao profeta Elias. E Jesus referenciando Elias a João Batista. Percebe isso? Então, qual foi a missão de São João Batista? Anunciar a primeira vinda do Senhor. Essa foi a missão dele. Vamos ver como que a gente vai ver isso aqui agora. Toca um para frente. Vai lá. Isso. Então, olha essa palavra do livro dos Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho que nasceu de uma mulher e nasceu submetido à lei. Olha as palavras. É que muitas vezes a gente lê e não presta atenção nas palavras. Olha o que São Paulo, chegando à plenitude dos tempos. O que é a plenitude? Vamos supor que você vai subir uma montanha. Você começa lá da base, você está subindo a montanha. Você chegou lá em cima. Para onde você vai depois? Você vai ter que descer, não tem mais para onde ir. Então, o topo da montanha é a plenitude dela. É a parte plena, mais alta, é o ápice. É o top. Não tem mais para onde ir. E aí, o que São Paulo diz? Que chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Então, nas horas que nós estamos trabalhando, quando você pega o relógio lá, pega o relógio analógico, 6 horas não está ali embaixo? 6 horas depois onde está o relógio, o ponteiro? Na parte mais alta do relógio, ali das 12 horas, meio-dia. Dali para frente, meu filho, é só descida. Nós vamos ver isso. Então, grave isso na cabeça, que quando Jesus veio, há 2000 anos atrás, aquele momento era a plenitude dos tempos. Então, a partir de Jesus, começou o fim dos tempos. Percebe isso? Com Jesus se inicia o fim dos tempos, porque é a revelação máxima de Deus.
Jesus, ele é a revelação máxima de Deus. Beleza? Vamos lá? Então, 1000 anos depois de João Batista, 1000 anos depois de Jesus, quem é que vem? São Francisco de Assis. Gente, isso é muito revelador para nós. Sabe por quê? Porque é o seguinte, ó. São Francisco, ele retoma a figura de Cristo real, a imagem daquele que deixa o velho homem e se torna um novo homem. Lembra que São Paulo falou, abandona o homem velho, se revista do homem novo. Só que na época de São Francisco de Assis, ó, grava isso, ó. De Jesus até São Francisco, nós passamos pelo tempo ali da Idade Média. Lembra quando a gente estuda isso na escola? A Idade Média, tipo, gerou muitos santos para a igreja, mas também, gente, o mundo entrou numa pira muito louca. As coisas mais absurdas começaram a acontecer no mundo naquela época. Entende? E o que acontece? Aparece São Francisco. Assim como lá no começo, lá, o mundo estava naquela pira e de repente aparece Noé, porque lá você pode ler na Bíblia, lá está escrito assim, ó Noé, só você eu achei justo, né? Sobre a face da terra. Aí vem São Francisco, uma pessoa comum, que de repente ele olha, né? Toda aquela situação. Gente, ele era rico, o cara vivia de farra, de mulherada, que negócio todo. Ele tem um encontro pessoal com Jesus Cristo, ele abandona tudo. O pai dele vai questionar diante do bispo, você está reclamando porque eu dei aqueles pão lá para aquelas pobladas, porque tudo que eu tenho. Gente, ele arrancou a roupa na frente do bispo. Lá na praça da cidade, de frente à igreja. Ele ficou literalmente pelado. Então tá aqui, ó, tudo. O bispo foi lá e cobriu São Francisco o manto dele, para ele ficar pelado na frente de todo mundo, porque ele tinha que ficar pelado na frente de todo mundo. Então, o que significa isso? Que São Francisco, ele abandonou o homem velho, esse homem do pecado que nós estamos lutando até hoje. E graças a Deus nós temos os papas para nós confessar, gente, que é uma tristeza, é duro lutar contra o pecado, é sofrido, é doído. E São Francisco veio mostrar para nós que é possível viver a santidade. 1000 anos antes de nós, lá São Francisco, na quinta-feira da história da humanidade. E aí, coloca mais um para frente. Veja, junto com ele vem Santa Clara. São Francisco, junto com Santa Clara, introduz a expectativa daqueles que viverão a plenitude do reino de Deus. Porque desde quando Jesus instituiu a igreja, nós começamos o reino de Deus. Nós somos esses trabalhadores da vinha. Só que o que acontece? Nós, quando chegarmos na plenitude do reino de Deus, nós viveremos uma nova existência no mundo. Não haverá mais pecado. É o que o Apocalipse chama de milênio. E isso é muito importante, gente. Nós não podemos confundir o milênio com o milenarismo. A igreja condenou o milenarismo por vários motivos. Mas daqui a pouco eu chego nessa parte para a gente explicar. Eu só quero que vocês entendam que São Francisco e Santa Clara, eles são o molde do que nós seremos na plenitude do reino de Deus. Lembra quando Jesus falou assim, que no reino os homens não terão mulheres e as mulheres não terão homens? Muita gente pensa que São Francisco e Santa Clara eram um casal. Pode até ser, mas um casal espiritual, porque eles não eram casais, eles não viviam na carne, eles viviam no espírito. Você pode ver que depois na história de Santa Clara, ela abandona, ela também tinha uma boa vida, mas ela abandona tudo e vai viver a pobreza, ela vai viver a fé. E ela se entregou totalmente como São Francisco. Gente, São Francisco, ele se entregou de uma tal maneira que ele é um dos poucos, eu acho, que dos santos que tiveram as estigmas, São Francisco, no final da vida dele, ele também teve as estigmas da paixão de Cristo. Você percebe isso?
Então Francisco é um modelo de Cristo, é um modelo do homem novo, aquele que nós seremos, assim como Santa Clara. Percebe isso? Olha, nós já estamos na quinta-feira da história da humanidade. Vamos lá? E aí nós chegamos na sexta-feira. Olha lá, 5 horas da tarde. Só que aqui vem a cereja do bolo dessa revelação. A cereja do bolo. Então, vamos voltar a essa palavra. Que hora que aquele patrão saiu para contratar trabalhadores? 6 horas da manhã. Depois ele saiu de novo a que hora? Às 9 horas da manhã. Depois ele saiu de novo a que hora? Meio-dia. Depois ele saiu de novo a que hora? Às 3 da tarde. E agora ele saiu a que hora? 5 horas. Tem alguma coisa errada aí? Vamos ter nessa conta. 1 hora mais cedo. Olha, gente, é muito importante que, de Adão até Noé, nós tivemos um intervalo de 3 horas. De Noé até Abraão, um intervalo de 3 horas. De Abraão até Davi, um intervalo de 3 horas. De Davi até João Batista, um intervalo de 3 horas. De João Batista até São Francisco, um intervalo de 3 horas. Mas até esse precursor aí, esse cara que eu vou falar agora para vocês, não tem um intervalo de 3 horas. Tem um intervalo de quanto? 2. Lembra que eu falei no começo aqui que nós vamos entender os dias abreviados? Essa palavra, ela está ensinando exatamente isso. Que por causa dos escolhidos, os dias seriam abreviados. Então, na história do mundo, nós estamos em que momento agora? Vamos olhar lá os dias da semana. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Na história do mundo, que dia que nós estamos agora? Nós estamos no sábado? E aí? Que dia que nós estamos agora? Na quinta? Nós estamos lá na época do São Francisco? São Francisco vem em que ano? Vamos lá. O ano nosso a gente conta depois de Cristo, não é? Em Cristo, então, ano 0. De Cristo até São Francisco se passaram 1000 anos. Pode olhar lá na internet, puxa lá, quando nasceu São Francisco, se eu não me engano, foi no ano 1118, se não me falha a memória. Olha lá, então 1000 anos se passaram de Cristo até São Francisco. De Cristo até nós, quantos anos já se passaram? 2000 e... Então significa o quê? Que nós já estamos na sexta-feira. E até quando que o mundo vai? Só vai até o sábado. Lembra na história lá do Gênesis da criação? No primeiro dia o Senhor fez isso, no segundo aquilo, no terceiro dia fez aquilo outro. E aí chegou no 7º dia, o que ele fez? Descansou. O 7º dia, gente, o 7º dia é o descanso, é o milênio, é a plenitude do reino de Deus. Nós vamos falar sobre isso. Mas eu quero que vocês entendam isso, que vai aparecer um cara ali, Não precisa ser bonitão igual aquele que eu coloquei lá. São apenas imagens simbólicas. Né? Mas eu fiz questão de colocar a cruz nele para você entender que ele é do nosso tempo. Nós somos cristãos, nós somos católicos, nós acreditamos em Jesus Cristo. E Deus enviará um homem que preparará os fiéis da igreja e os judeus para a volta gloriosa de Jesus. É ele, a segunda testemunha de Apocalipse. Veja, quero que você entenda isso. Quantas testemunhas virão diz que o Apocalipse diz que viria? 2. A primeira foi quem? João Batista. E ele veio na pessoa de quem? De Elias. Bem, agora tem que vir a segunda testemunha, que vai anunciar a volta de Jesus. Por quê? A primeira testemunha de João Batista anunciou a primeira vinda do Senhor. Agora, a segunda testemunha tem que anunciar a volta do Senhor. E aí, como que é falado sobre a segunda testemunha lá no Apocalipse que eu falei para vocês? Diz lá assim, a primeira testemunha, ele diz assim,
viram duas testemunhas. Uma tem poder para que não chova nos dias de sua profecia. Opa, eu já entendi que fez referência ao profeta Elias, que está ligado a João Batista. Opa, já sei quem é a primeira. E quem é a segunda? Que faz com que as águas se tornem sangue. Quem na Bíblia fez esse milagre de as águas se tornarem sangue? Quem foi? Moisés. E eu não sei, gente, quantas vezes eu assisti, mas eu acho que vocês já assistiram o filme com o Churchill Heston, ou o desenho lá, o Príncipe do Egito, quando Moisés vai ter um embate com o faraó. O que ele faz? Ele pega o cajado, coloca nas águas. O que acontece com as águas do rio Nilo? Se tornam sangue. Então, quem que é a segunda testemunha? Moisés. O cara tem que ver com a vocação de Moisés. E essa pessoa não apareceu ainda. É ele que nós estamos esperando para que venha a anunciar a segunda volta de Jesus. Assim como João Batista anunciou a primeira volta de Jesus, vem uma segunda testemunha para anunciar a volta dele. Vocês estão começando a entender o porquê dessa revelação toda, dos dias da semana, das horas, essa revelação desta palavra e de tantas outras? Vou só explicar mais uma coisa para vocês. Vamos lá, para a gente entender essa segunda testemunha. Vocês já ouviram a parábola das 10 virgens? Existe um personagem oculto ali. Lembra quando a gente brincava de amigo secreto? O amigo era o quê? Secreto, não sabia quem era. Não é assim a brincadeira? Veja, na parábola das 10 virgens, Jesus fala assim: olha, o reino dos céus é como um pai que preparou a festa de casamento do seu filho. E aí, 10 virgens pegaram as suas lâmpadas e foram esperar pelo noivo. Quem é o noivo? Quem é o noivo? Jesus. E quem que é a noiva? É nós, gente, a igreja. Nós estamos esperando quem? Jesus voltar. E aí diz que as 10 tinham lâmpadas acesas ali, não era isso? As 10. Só que o que acontece? 5 delas eram imprudentes, não levaram o óleo consigo. O que significa isso? É aquela pessoa que deixa de ir na missa, deixa de rezar o terço, deixa de fazer suas orações, leva a vida, não lê a palavra de Deus, a Bíblia fica de enfeite lá em algum lugar, lá na estante de casa, às vezes lá numa gaveta fechada, não lê, não vai nos encontros, não participa de nada. Essa é a virgem prudente, essas pessoas aí que estão aí, perdido no mundo, sabe de nada. Certo? Agora tem aquela virgem que está lá, que levou óleo consigo. Quem que é essa? É nós, que vem aqui fazer um encontro, que vai à Santa Missa, que reza o seu terço, que pega a sua Bíblia, lê, faz a liturgia diária. Essa é a virgem prudente, que você está abastecendo, você está abastecendo o seu óleo. Aí o que acontece? Diz assim: no meio da noite, ouviu-se um clamor. O noivo está chegando. Todo mundo lê essa palavra, não presta atenção nesse personagem. Alguém está vindo e gritando: o noivo está vindo! O noivo está chegando! Quem é esse que está anunciando que o noivo está chegando? A segunda testemunha. É esse que nós estamos esperando. E como que ele, olha como Jesus chamou ele ali. Como que João Batista era chamado lá? Era uma voz que clama no deserto. Como que esse personagem é referenciado? Uma voz que clama na noite. O que ele está dizendo? O noivo está chegando. A voz que clamava no deserto dizia o quê? Machado já tapou a raiz. Eis o Cordeiro de Deus. Vocês percebem as referências? Estão conseguindo entender que nós já estamos neste momento e que os dias são abreviados. Nós não temos mais um intervalo de 3 horas, mas temos um intervalo de 2 horas. E o que vai acontecer? Assim como o Moisés bateu de frente com o faraó, não foi assim na história lá? E ele fez vir as pragas sobre o Egito. A mesma coisa vai acontecer com este precursor. Ele vai bater de frente com quem? Com o anticristo. E ele vai selar os judeus, que os judeus não acreditam que Jesus é o Messias.
Mas o Apocalipse diz que vai vir, que serão selados 144 mil. Esse 144 mil é um número simbólico, porque são 12 mil de cada uma das tribos de Israel. Para dizer o quê? Que os judeus ainda vão ter a oportunidade de acreditar e aceitar Jesus como Senhor de suas vidas, como nós. E o trabalho de fazer isso é dele. Por isso, tem um momento no Apocalipse que diz que Deus vai mandar os castigos divinos. Ele fala assim: não faz isso, Senhor. Espera marcar na fronte os servos de Deus. Aí ele fala: 144 mil. Quem é 144 mil? Quando nós lemos os Salmos, o livro dos profetas e as cartas do Novo Testamento, sobretudo de Paulo, diz assim, que haverá um resto em Israel. Quem é esse resto? Os 144 mil que serão convertidos do judaísmo para a fé em Jesus Cristo pelo precursor. Não quer dizer 144 mil ali, né, na ponta do lápis. É um jeito de falar, igual quando a gente fala assim: nossa, mas eu já te falei 1000 vezes isso aqui. Não quer dizer que você falou 1000 vezes, você falou bastante. Vocês percebem? Conseguiram entender? Toca mais um para frente aí. Ó, dá para empurrar um pouquinho do lado? Aê, olha que beleza. Olha lá, como João Batista era uma voz que clamava no deserto, o precursor é uma voz que clama na noite. É a figura de Moisés. Irá confrontar o anticristo e fazer vir sobre o império do anticristo, que no Apocalipse é chamado de besta, os castigos divinos. Assim como Moisés fez as pragas virem sobre o Egito, o precursor vai fazer um castigo divino vir sobre o império do anticristo. Apesar da parousia. O que é a parousia, gente? É o jeito que os teólogos chamam da volta gloriosa de Jesus. Ser às 17 horas, podemos ver aqui uma certa demora, como Jesus avisou. Então, nós estamos nessa expectativa. Nós já estamos na idade de morrer lá, daquele homem velho já. Nós estamos na idade idosa. A que dia que nós vamos morrer? Não sei. Vocês percebem? Nós sabemos que os dias estão abreviados, nós estamos aqui agora porque os dias estão sendo abreviados. Esse é o motivo que nós estamos aqui agora, de Jesus não ter voltado ainda. Por quê? Porque Ele espera a sua conversão, a minha conversão, a nossa conversão, a conversão dos judeus. Ele está aguardando este momento deste homem vir para botar os planos do anticristo no chão. O anticristo vai causar um rebuliço nesse mundo, gente, vocês não têm ideia. Mas quem vai bater de frente com ele vai ser esse precursor, assim como Moisés bateu de frente com o faraó. Percebe? E o que Moisés fez? Ele tirou o povo da escravidão e levou para a terra prometida. Assim também o precursor vai tirar nós da escravidão deste pecado, deste mundo, e nos levar para frente do reino de Deus. Pode tocar um para frente. Mais um. Isso, olha lá. Jesus prometeu um reino e todos os dias nós rezamos. Olha só que nós não pensamos nisso. Quando nós rezamos Pai Nosso, venha a nós o vosso reino. Não é que vamos nós ao vosso reino, é venha a nós. O reino vai vir, a plenitude dele. Quando Jesus vier, não vai ser o fim do mundo. O processo do fim do mundo vai começar a partir dele, mas não é o fim. Vai começar a plenitude em Deus, que é esse milênio que o Apocalipse chama. E que nas revelações de Nossa Senhora, ela diz o quê? Que virá um tempo de paz sobre o mundo. Então, quando Jesus vier, quem não morreu, não morrerá. Mas se for digno da plenitude do reino de Deus, de viver esse tempo na glória com Cristo, reinando sobre o mundo, será transfigurado. Não é o que São Paulo nos ensina? Mas nós, num abrir e piscar dos olhos, seremos transformados e o nosso corpo se tornará um corpo glorioso. A palavra de Deus é cada igreja isso, gente. E aí o que acontece? Olha, a volta gloriosa de Jesus é o fim da investida do anticristo, das forças hostis à igreja
e do poder da morte, porque a partir daí nós não morreremos mais, não sofreremos mais, não teremos mais doenças, não teremos imperfeições, seremos 100% plenos de vida, de santidade do nosso corpo. Não terei mais essa farta de cabelo, nada que eu tenho, nem serei gordo, não vou ter psoríase, não vou ter as dores do joelho que eu sinto, gente. Não sei se é dor do joelho, das escadeiras. Eu, quando era novo, o que o pessoal fala dessas dores de escadeira? Eu até hoje não sei, mas eu descobri que ela existe. Dor. Você percebe? Então, ó, para os dias, seja, a volta de Jesus é às 17 horas, até o juízo final. O que diz lá na parábola lá? Que ao cair da noite ali, o patrão falou para o empregado lá, ó, chama todo mundo e faz o pagamento. Esse é o juízo final. Juízo final. Haverá um juízo quando Jesus vier, está na palavra. Por quê? Porque nem todo mundo que está aqui é bom, gente. Concorda comigo? Então vai ter que ter uma separação aí. Assim como foi separado no Mar Vermelho, quem passou para a terra prometida lá e quem ficou lá no Egito, lá, morreu nas águas lá. Nós estamos caminhando com um dilúvio de fogo, igual o tempo de Noé. Primeiro veio um dilúvio de água, agora com Cristo vai vir um dilúvio de fogo. São Pedro vai dizer na carta dele assim: mas nós esperamos novos céus e novas terras, porque esse agora que nós temos está reservado para o fogo. Os elementos ficarão abrasados e se consumirão. Mas nós não vai estar perdido nisso, porque nós seremos arrebatados nos ares, ao encontro do Senhor. E a hora que tudo isso aqui tiver acabado, aí sim, aí nós desceremos com Cristo e transformaremos a realidade deste mundo. Este é o milênio. Essa é a plenitude do reino de Deus. Esse é o tempo de paz que Nossa Senhora fala nas revelações dela. E depois, quando acabar esse tempo, em outro momento nós conversaremos sobre isso, aí sim, aí nós atingiremos a glória, o céu que nós queremos, porque o nosso lugar é o céu. Nós não nascemos para a semente, nós nascemos para as alturas. O Senhor quer e promete para nós o céu. Por isso eu quero convidar você, feche um pouquinho seus olhos. Você fez uma caminhada longa até agora, de ver que toda a história do mundo estava revelada na Bíblia e nós nunca vimos. Hoje nós sabemos que o Senhor virá na sexta-feira, às 5 horas da tarde, para quê? Para inaugurar o sábado, a plenitude do reino de Deus. Senhor, até agora eu não tinha dado conta dessas coisas na minha vida. Eu nunca tinha visto isso na sua palavra, Senhor. Talvez, Senhor, até hoje eu não tenha pegado a tua palavra e lido, e nem tenha rezado direito. Senhor, quantas missas eu faltei, Senhor. Mas agora, Senhor, eu quero deixar todas essas coisas para trás e me lançar nos seus braços, Senhor. Porque eu quero, Senhor, eu quero um corpo glorioso, eu quero uma vida nova, eu quero céus novos, eu quero uma terra nova, eu quero a plenitude do reino de Deus, Senhor. Eu quero conhecer mais da tua palavra. Senhor, não me deixe aqui, Senhor, perecendo no pecado e nessas coisas do mundo, Senhor, mas que eu possa, Senhor, com a minha vida, transformar a realidade minha e da minha família, para que todas as pessoas, quando olharem para mim, possam sentir verdadeiramente a tua presença em mim, Senhor. Oh, Nossa Senhora, rogai por mim. Rogai por mim, Nossa Senhora, para que eu possa viver plenamente a fé no seu Filho, Jesus. Amém? Rezem comigo assim. Cristo Jesus, unidos em teu nome, queremos viver a fé e o amor neste mundo, enquanto esperamos sua vinda gloriosa. Senhor, nos abençoe para sermos fiéis à tua palavra e perseverantes em tua igreja até o fim. Amém. Deus abençoe.